Muito bem, 8 horas nessa quarta-feira. Vamos avisar essa galera que hoje nós vamos falar com a galera do Cruzeiro. Cadê? Estamos informando. Aline, boa noite. Aline que foi chegando. Aline, confirma para mim se você está me ouvindo bem. Sejam todos muito bem-vindos a nossa live com a galera do Cruzeiro. Ó, quem não tá seguindo a gente, segue lá, Autismo Osasco. Vamos chamar a querida Karina. Vamos chamar a Karina, cadê? Perfeito, obrigado, Aline. Já tá seguindo a gente? Segue lá. Ó, meus queridos já apareceram aí, vou chamar eles. Vamos lá. Cruzeirense, atende o Fábio aí, minha gente. Os queridos, atende o Fábio aí, boa noite quem está chegando. Hoje vamos falar da torcida do Cruzeiro. Tá me vendo? Boa noite. Fui pegar o óculos. Como está você? Tudo jóia, e você? Também, meu. Que legal poder falar com vocês. É um prazer nosso. Nós já vamos combinar. Não me chama para ir conhecer, porque eu vou. Então não me chama. Ah, com certeza. Mas lógico que vou chamar. Vai ser um maior prazer em recebê-lo aqui. Que bom. Querida Karine, gratidão pelo seu tempo. Primeiro, deixa eu falar com quem está chegando. Para contar um pouquinho, agradecer essa galera. Muito bem, minha gente, boa noite. Quem está chegando. E lembrando, quem não curte a gente, não curte... Segue a gente lá. Vamos aumentar esse negócio. Hoje a ideia é falar um pouco sobre essas modelações de futebol. Então nós já falamos com a galera do Palmeiras, agora vamos falar com a galera do Cruzeiro, essa linda que super nos aceitou bater um papo. Queridona, gratidão, gratidão, gratidão. E agora você se apresenta, conta um pouco quem é você, por que foi essa ideia, me conta como é essa sala, me conta tudo. Eu quero saber quem é você, o que você faz, por que você escolheu isso. Eu quero saber de tudo, de tudo. Então vamos lá. Bora. Vamos lá. Boa noite, ó. Tem uma galera minha aí, né? O galera dela, segue eu para não ficar triste. Lógico que vai seguir aí do Grêmio News Espectro. Oh, me perdoa, gente, não tô conseguindo ler nada. Nayara, por isso que eu até pus o óculos. Não tem problema. Meus amigos, o que acontece? A gente tem uma galera bem grande aí. Vamos prestar atenção agora em você. Então tá, meu nome é Karina Sala, eu sou dos Autistas Cruzeirenses, né? A ideia surgiu sempre a ideia das torcidas organizadas veio dos alvinegros, né? Eles são nossa inspiração. Eu tô triste com eles não querem falar comigo. Tô triste com eles. Oh, não, eles estão com muitas ações esse mês. Mas eu acredito que eles são muito disponíveis, porque eles estão com excesso de trabalho. É verdade. Pode ter certeza. É verdade. Então, todos nós, né, as torcidas vieram mirando, né? Pioneirismo, né? O pioneirismo foi deles, né? Tanto que a gente brinca que o Rafa, né, é o nosso presidente. Tá. É o presidente de todas as torcidas de autistas aqui. Então, no meu caso, né, eu comecei agora, em abril, a minha uma das mais recentes. Legal. Vamos lá, minha jornada. Ano passado, no ano retrasado, no final do ano, eu descobri um tumor. E nisso eu comecei a fazer um tratamento oncológico. Tá. E dentro desse tratamento oncológico, num dos momentos muito difíceis do hospital, né, que eu faço tratamento no Hospital Mário Pena, em Belo Horizonte, tá. Eu me deparei com os mascotes do Cruzeiro, o Raposão e o Raposinha. Tá. E nisso foi um dia, assim, estava sendo um dia difícil, e por conta deles estarem lá, o dia ficou mais leve.
Legal. E na mesma hora eu lembrei do meu filho, que é super cruzeirense. E nisso eu tirei foto, foi filmado e eu virei a capa da matéria do Cruzeiro no YouTube, dessa ação do Cruzeiro. Tá. E nisso, em outra ocasião, em outubro rosa, foi sorteado uma camisa do Cruzeiro também lá no Mário Pena e eu ganhei. Oh! Então, o Cruzeiro, aí o Cruzeiro, em vários momentos difíceis da minha vida no tratamento, ele entrou, tipo assim, me trazendo uma alegria. Que legal! E aí eu falo assim, quando eu me recuperei, né, comecei a me melhorar, o meu irmão falou assim, ai, por que você tá vendo, tem tanta torcida de autista, por que você não olha para fazer uma... Porque não é possível, o Cruzeiro é muito grande e nunca ter feito nenhuma torcida. Aí eu falei assim, espera eu melhorar e tudo. Aí mandei um e-mail para o Cruzeiro, porque eu falei, eu não ia fazer nada se o Cruzeiro não aprovasse. O Cruzeiro passa um mês e meio, ele me mandou falando, adoramos a iniciativa, achamos super legal. E aí eu virei e falei assim, então agora nós vamos fazer, né, o sonho virar realidade. Aí começamos a olhar as coisas. E nisso, eu falei assim, eu tenho que começar por algum lugar. Sim. E eu fui fazer uma pesquisa se tinha alguma torcida aqui em Minas Gerais. Posso pedir um break para a gente cumprimentar a nossa querida que está aqui, a nossa Mariana. Beijo, querida. A Mari está aqui. Que você esteja bem. Vamos conversar depois, hein? Não esqueci, não. A Mari está aqui. Desculpa. Não, sem problema. E aí, o que acontece? Eu virei e falei assim, vou começar por alguém daqui de Minas Gerais. Aí procurei e achei os autistas do Galo. Tá. E aí entrei em contato, e aí o Rodrigo me respondeu e falou... Você não está fazendo isso porque você tem um filho autista ou qualquer coisa desse gênero, não? Não, calma, eu tenho um filho autista. Tá. E vou te contar, calma, você espera eu chegar lá. Vamos lá. Aí o que acontece? Tudo isso porque o Anthony, meu filho, é autista, nível 1 de suporte. Grandão, né? Grandão. Tá? Eu tava vendo os vídeos dele aí. 17 anos. Tá. Ele já tá um homem. E aí nisso eu entrei em contato com o Rodrigo. O Rodrigo me colocou no meio da turma aí, que virou minha família, das torcidas todas aqui. Fico muito honrada de estar no meio deles, né? Legal. E aí a torcida começou a funcionar. E a gente no começo vai conhecendo e depois a gente virou assim, super amigos. Então, igual agora, né? O Cruzeiro está jogando contra o Fluminense no Maracanã. E aí os autistas do Flu filmaram toda a entrada lá para mim e me mandaram. Tá. Então, quer dizer, é o que eu mostro, que a gente tenta passar para todo mundo. Vai além de futebol. A inclusão, ela sempre vai ser a nossa vida. Nosso time é nosso amor, mas a nossa vida é a inclusão. Aí, ó, tá entrando aí, ó, um monte de gente da torcida nossa aqui, os amigos do Cruzeiro, aqui, o Eltinho, né? Ele tá com a nossa faixa. Ele é de uma torcida organizada do Cruzeiro, ele nos ajuda. Então, quer dizer, aí a gente vai conseguindo aliados. São torcidas organizadas dentro do Cruzeiro para nos apoiar. Torcedores comuns, né? E vai abraçando nossa causa. E também, há 2 meses, eu descobri que eu também sou autista. Para fechar. Para fechar. Te pegou. Isso, para fechar então. Então, como diz o outro, então a trajetória foi assim, começou dessa maneira e aí nós encontramos todos juntos na mesma panela. É isso. Me conta um pouco, eu vou dizer por que eu estou com esse interesse todo sobre as torcidas, estou insistindo para falar com todo mundo, porque o nosso objetivo no Centro de Apoio é autista em todo lugar do mundo.
Em todo lugar do mundo. Nossa. Em todo lugar do mundo. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente se sentiu muito tocado com essa coisa das torcidas e tal. Aí eu comecei a falar com a galera do Alvinegro, a galera estava tudo atarefada, porque começar esse trabalho é muito complexo, eu falo assim deles, mas eu conheço, tem o pessoal que é muito frequente lá dentro, que eu fui professor do filho dessa galera, então eu entendo que tem um volume bastante grande de trabalho. Mas o que eu quero? O nosso objetivo do centro é dizer que isso vai para além. Porque quando a gente está falando de estádio, futebol, essas paixões todas, a gente quer que esses meninos vão para todos os lugares, né? E para a gente fazer com que essa galera vai para todos os lugares, a gente do centro, então, resolveu fazer o quê? Vamos conhecer. Vamos conhecer os espaços, vamos conhecer essas torcidas, porque por trás de tudo isso, a gente vai vendo que, como eu disse lá na live com a Mari, é um resgate de pessoas. É resgatar com certeza. Essa oportunidade e criar mais um espaço família, mais um espaço de lazer, que esse é o mais importante, né? Então, todos os espaços têm que estar abertos para a gente poder chegar a fazer a coisa acontecer, né? E mostrar que dá certo. Então, o meu objetivo, né? O objetivo do Centro de Autismo é, claro, se eu puder, eu quero visitar todos os lugares para dizer, olha, gente, vamos, porque é seguro, é legal, vale muito a pena, né? Então, a gente quer apoiar vocês, todas as torcidas, nesse sentido, né? Em dizer, olha, nós profissionais fomos lá, não é só a mãe que está falando que é legal. Não, nós fomos lá e validamos. É legal, pode ir, é sensacional. Essa é a nossa ideia. E por isso que a gente está tão interessado em falar com todas as torcidas. E eu estou amando esse negócio. Mas você vai falar com todas. Você vai falar com todas. Essa é a ideia. A ideia é falar com todo mundo nos quatro. Vai falar com todos. Você vai falar com todos os sotaques. Isso, essa é a ideia. Essa é a ideia. Depois vão falar, coloca meu número lá, fala, galera, eu preciso falar com todo mundo. E eu quero falar com todo mundo. Não, mas eles viram, mas é igual eu falei, cada um tem uma demanda, né? Igual eu falo, né? Além de sermos torcidas de autistas, temos nossas vidas, nossas demandas. E não é fácil, não. É fácil. Agora eu tô colocando o povo para trabalhar. É isso. Agora me conta a estrutura. Como é que é isso? O pai chega, como é que funciona a entrada? Igual o que a Mari falou do Palmeiras, eu quero que você me conta. Entra por algum lugar especial? Como é que é isso? Tem um lugar preservado? Conta tudo. Olha, a nossa começou de um jeito muito... Tudo nosso foi atípico. Tá. O que acontece? Eu criei a torcida e a torcida era eu e o Anthony, meu filho. Tá. Aí eu virei e falei assim, comecei a movimentar a página e falei, gente, eu tenho que ter credibilidade para as pessoas virem nos buscar. Não adianta. Então, para ter credibilidade, você tem que fazer um evento e esse evento tem que ser 100. Ele não pode ter uma falha. Aí, o que eu fiz? Eu sou pessoa, minha cabeça é muito pensante. Certo. Aí eu virei e pensei assim, olha, nada melhor para começar do que um tour no Mineirão, que é a nossa casa, né? Sim. Aí entrei em contato com o Mineirão e falei, e fiz a proposta para eu levar um grupo de pessoas autistas, mas que tinha que ser só eles. E tinha que ser todo um ritual especial. E aí falei da demanda, seriam famílias assim, assim, assim e tal. E se eu poderia contar com eles. E foi justamente na época que aqui estava tendo um problema muito sério sobre o gramado do Mineirão. Então, estava tendo uma polêmica aqui. E aí eu falei, aí eles falaram, beleza, a gente vai te dar o passeio do jeito que você quer, mas nós não vamos divulgar nada. Nenhuma propaganda. Falei, meu Deus do céu, queria tanto, né, que isso fizesse a propaganda e tal. Eu falei, mas tudo bem. Vai ter tanta gente que vai ficar feliz? Eu falei, beleza. Aí, como eu falei, ok. E aí tinha que captar as pessoas. O que eu fiz? Eu entrei em contato com um amigo que é o meu padrinho, é o padrinho dos autistas cruzeirenses. Para ter chegado nele foi assim,
da pessoa que fazia minha unha, me passou o contato da torcida jovem do Cruzeiro, para passar para o diretor do Cruzeiro, para chegar nesse amigo. Tá. Olha bem. E esse amigo, ele me passou o contato da Máfia Azul, de algumas outras organizadas, igual o caso do Eltinho aqui, que entrou, né, que é da organizada, e também dos Redutos Celestes. Tá. E nisso, eu fui e comecei a linkar essas pessoas. Aí todo mundo conseguiu captar para mim uma quantidade, um número de pessoas, de famílias, que pudessem vir em junho, no dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista. Então, eu casei essa data. Tá, já foi Isso. Tem um amigo querido da nossa torcida que ele viajou mais de 800 quilômetros para vir. Entendeu? Teve cada jornada assim, muito legal. Aí eles vieram e eu nunca tinha visto nenhum deles na minha vida. Tá. Eu conheci na porta do Mineirão aquelas famílias com os meninos. Assim, conversei com eles, formei um grupo no WhatsApp, coloquei todos eles, dei todas as instruções. Olha, vamos fazer assim, assim, assim. Foi maravilhoso o passeio, sabe? Tem vídeos na minha página, foi maravilhoso. Eu conheci essa turma que eu coloquei de família autista cruzeirense, que foram os primeiros a chegar na minha vida. E que assim, e que eu tenho todo um carinho especial por esse grupo, né? Eu tenho um outro grupo, né? Aí a família foi crescendo, mas aí eu falei assim, olha, essa aqui, ela vai ficar sempre separadinha, entendeu? E aí eu tenho outra. E tem outras pessoas que buscam a gente. Hoje, uma pessoa chama outra, conversa com outra, tem pessoas que me procuram pelo Instagram, pega o meu contato, né, no Linktree e entram em contato comigo. Aí eu pergunto, você quer participar? Você quer entrar no grupo de WhatsApp? Quer inscrever você e seu filho? Se a pessoa aceita, ela é bem-vinda. Agora, a gente sabe que um dos maiores problemas ainda nós temos é o quê? Famílias, né, que ainda estão vivendo o processo de não aceitar o diagnóstico, né, de ter uma certa dificuldade em falar sobre isso, né, Então a gente tem que respeitar. Sim. Então eu falo assim, cada um no seu momento. Então nossas portas estão abertas para todo mundo, independente de cruzeiro ou não. Eu sempre falo, gente, aqui é inclusão. Lógico que a gente tem uma demanda de cruzeiro, porque a nossa torcida é baseada no cruzeiro. Mas a gente tem um querido, que é o Aldrey, que ele mora lá no Pará. Ele participa de todas as torcidas. Que legal. Ele é um autista lá de Belém do Pará, me encontrou e falou comigo, Karina, eu posso entrar em todas as torcidas? Eu falei, lógico que pode. Lógico que pode. O cara do carnaval? Não, acho que não sei, viu? Não sei. Eu estava no Rio de Janeiro no carnaval, e aí não adianta, né? A gente encontra. E aí eu tenho um querido, um autista lá, que ele tinha a camiseta de todas as escolas de samba, sabia todos os hinos, todos os enredos de samba que tinha, e cada escola que entrava, ele colocava uma camiseta. No final da noite, ele tinha mais roupa que todo mundo. Que isso, gente? Eu não sabia. Não, eu não sei se é ele, entendeu? Eu não posso te falar, é ele. Mas assim, ele é um querido, sabe? Ele me procurou e aí perguntou, Karina, tem problema? Eu falei, lógico que não, você é bem-vindo em todos. Então aí, essa semana, ele foi encontrar com o pessoal lá da cidade dele. Que legal. E ele estava esses meses todos conversando comigo. Então eu falo assim, uma coisa que o Wallace, que é dos Autistas Alvinegros, fala, que é uma coisa muito legal da parte deles, eu acho. Né? Primeiro que eles não precisam fazer propaganda pra gente, né? Porque eles hoje estão num patamar que todos nós torcemos para algum dia estarmos, né? O que acontece?
ele fala assim, gente, mesmo você não torcendo para o time tal, curte lá, segue o trabalho, é importante e tal. E é isso que eu sempre falo. Por exemplo, na minha página hoje entrou um rapaz do Fluminense. Aí, como que eu faço para eu me inscrever lá no Fluminense? Aí eu fui e marquei, olha, Monique, olha aí, ele está querendo participar. Legal. Então, essa parte eu falo que tem que ter a generosidade. E eu acho né? que não é só uma questão, como você bem disse, né? Não é só uma questão de time, tem uma causa muito maior, né? E a nossa luta é por essa causa muito maior, mesmo que a pessoa não tenha afinidade com times de futebol, mas tem espaço, né? Que esses espaços é espaço para treinar a socialização, fazer amizades, né? Porque é um ambiente onde todo mundo vai falar uma pauta só, né? E a pessoa acaba entrando com essa pauta. Então, isso é o mais importante de tudo, né? Não é só o time, é os espaços. E o que mais me felicita nesse papo das torcidas é que a gente tem uma abrangência muito maior. Porque o Brasil é o país que mais curte essa coisa de futebol. E quando a gente chega nesse ambiente para falar de autismo, a gente consegue diminuir mais esse preconceito, porque a gente está num negócio muito maior, né? A gente está falando de autismo num lugar muito maior. E esse que é a maior importância. Essa é a maior importância. Não menospreze o futebol, mas tem uma causa grande sendo falada no espaço multi, né? E com isso a gente consegue educar muita gente. Isso, é a parte mais importante. Essa é a parte mais linda, porque a pessoa, ela pode ter ouvido falar de autismo, mas ela pode estar com o reflexo daquele autista, o estereotipado, aquele que não fala, não se mexe, fica paradinho e tal. E quando a gente vai, e aí essa pessoa sabe que tem um lacinho ali cheio de quebra-cabeça e tal, autismo, autismo, autismo. Mas quando fala, tem uma bandeira de autismo no estádio, opa, mas se ele pode ir no estádio, que eu ouvi, tá? Eu ouvi um pai falar para mim, mas não era um pai de um autista, mas ele disse a seguinte frase para mim, mas se esse autista consegue no jogo de futebol, eles conseguem fazer muita coisa. Eu falei, é isso aí. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não, com certeza. A nossa ideia é exatamente isso, né? É mostrar que pode estar em todos os lugares. Então, isso é o que me encanta de torcidas, né? Porque a gente acaba falando para um número muito maior de gente sobre o espectro, sobre as capacidades, né? A incapacidade a gente já sabe, as dificuldades é o que as pessoas mais falam. Com certeza. Começar a falar das capacidades. Quando a gente vai para um ambiente de futebol, essas coisas todas, eu acho que é esse lugar que a gente precisa falar. É nesse lugar que a gente precisa dizer cada vez mais. E agora me conta, aí você montou essa torcida, juntou esse monte de gente, tenho certeza que você acabou virando um canal. Eu sou um canal, mas eu também virei uma coisa que eu acho muito legal, que eu acho que é a parte assim que é muito bom a gente falar, que é o que a gente compartilha, que eu compartilho com algumas, que a gente consegue conversar com algumas pessoas mais que outras dentro das torcidas, né? As torcidas organizadas, né, que as pessoas têm tanto preconceito contra elas, elas acabam nos apoiando muito. E sem elas, a gente não estaria dentro dos estádios. Então, por exemplo, quem entrou aqui aquela hora foi o Eltim, que é da Geral Celeste. Tá. Eles abraçaram a gente de tal maneira que eles estão com uma face nova. Gratidão! E foi através de quê? De um pai e de uma mãe autista, entendeu? Do nosso grupo, que é da Geral Celeste, que proporcionou para a mãe que está aqui, que é a Nayara, 3 ingressos para ela levar o filho autista primeira vez no Mineirão assistir um jogo. Então, olha bem, a torcida deu o ingresso e aí, por conta disso, proporcionou isso para o filho dela. E com isso, a gente vai vendo esses links, por exemplo, a Máfia Azul. A Máfia Azul, em qualquer evento que eu estou e eu vejo alguém da Máfia Azul, eles vêm me abraçar.
eu nunca vi eles na minha vida. Ô, tia! E a coisa mais... Eu sou tia de muita gente, viu? Aí eles abraçam e falam assim, ô, tia, tamo junto. E nisso, eu fui no evento esse sábado passado, que é o Expo Favela, né? Que passa no Brasil inteiro, e foi de Minas Gerais, Tá. em Belo Horizonte. O rapaz estava lá em cima, mexendo no som, com a camisa da máfia. Na mesma hora. Veio me abraçar e tudo. Então, a organizada é tão importante para as torcidas de autistas que ninguém consegue imaginar. E através delas a gente consegue o quê? Respeito. E eles acabam nos protegendo, entendeu? Tipo, e eles têm um respeito muito grande pela gente. Pelo menos eu vou te falar, eu tenho uma gratidão por todas. Para China Azul, para Rasta, que agora vai também estar ajudando a gente. E fora os redutos celestes, porque isso também é um segmento que o Cruzeiro tem. Os redutos celestes são aqueles dentro de cidades pequenas que não conseguem fazer uma torcida organizada, mas é uma união de um grupo que junta para assistir futebol. E eles também nos abraçaram. Então, as organizadas captam para a gente os autistas e nos enviam. Ô, Karina, eu sei, tem alguém aqui da torcida tal que tem uma criança autista. Ô, Karina, tem alguém aqui? E assim, vai linkando. Mas, acima de tudo, o que mais é importante é isso que você está oferecendo para a gente hoje, a visibilidade. Não, a gente precisa dessa visibilidade, né? É importante, primeiro, para as pessoas saberem o que nós somos, né? E para que estamos aqui. E depois, para essa live começar, por exemplo, vamos pôr, tem 20 pessoas que estão assistindo, toda hora a rotatividade é muito grande, mas depois ela vai parar num lugar e as pessoas vão ter acessibilidade dela, vão conseguir assistir. E nisso, vai divulgando. Aí a pessoa, putz, olha, não sabia. Tem uma torcida, então tem 22 torcidas, vou pesquisar se tem uma aqui. Ah, não tem. Aqui, ó, sou de Mariana, Minas Gerais, aqui, Rosângela Pombo. É isso. Obrigada, por isso Rosângela. Que eu falo muito para as pessoas, para elas começarem a seguir a gente. Porque isso ajuda também. Porque eu consigo mandar esse conteúdo para mais gente. Né? Isso, porque muita então gente assim... acompanha a live, mas não segue. E aí acaba perdendo conteúdos. E a importância é da gente sair, a gente precisa sair da bolha. Vamos sair da bolha, gente. Vamos sair dessa bolha, vamos invadir o mundo, vamos invadir essa praia, né? Só que para isso a gente precisa se apoiar. A gente precisa se apoiar. Então, quando estão seguindo vocês, estão seguindo a gente, opa, essa galera está falando do mesmo tema. E a gente vai criando força. Porque quando a gente cria força, a gente consegue políticas públicas. Essa é a grande questão. Então não adianta as pessoas... Aí quando eu ultimamente estou movimentando o grupo e falando assim, pessoal, presta bem atenção. Eu estou à frente de uma torcida. Ok, por que eu tenho que estar na frente de uma torcida? Porque tudo precisa de líder. Sem liderança, nada sobrevive. Ponto. Sim. Mas eu sozinha não sou nada. Eu preciso de colaboradores. Isso. Eu preciso de gente para me ajudar. Então, é isso que as coisas funcionam. Então, essa visibilidade que você está dando para mim, deu para a Mari semana passada e tudo, é importante para as pessoas conhecerem e também inspirarem. Isso. Ah, olha, eu sou, por exemplo, a gente é doido para abrir uma do América. Eu sou doida. Que falta aqui das nossas grandes, né? A gente tem do Cruzeiro, do Atlético, agora eu falo assim, gente, monta no da América. Por quê? É muito importante, você tem força, igual você falou, de políticas públicas. Para você pedir as coisas, exigir. Isso, a gente tem uma força que, gente, a gente vai... Partindo disso, a gente consegue pedir coisas em postos de saúde. Esse é o caminho. É para esse olhar que a gente tem que ter. Né? A gente vai começar a pedir, olha, não, você já sabe que a gente existe, né? Tem uma torcida, eu carrego no peito uma camiseta, então você já sabe que eu existo.
Se eu existo, eu tenho necessidades. Então, se eu tenho necessidades, a gente precisa colocar isso em um outro lugar. A gente precisa ampliar isso. Então, não é só a torcida, entende? Quando eu falar, a gente está torcendo, não é só isso. Tem um desdobramento muito importante, que é a gente chegar em políticas públicas. Eu tenho muita vontade. Eu tenho algumas coisas aqui que eu vou ter que chamar vocês para a gente poder sentar, porque, Com certeza. A gente vai precisar começar a falar de empregabilidade dentro de torcidas. A gente vai precisar falar disso. A gente vai precisar de muita coisa. Mas é isso que eu estou te falando. Os autistas alvinegros, eles estão nesse patamar já, entendeu? Os meninos, todos autistas adultos. Eles mais que a gente, né? Mais que as outras torcidas, que tem poucos adultos, eles veem a necessidade dessa questão de, por exemplo, igual o Wallace, que cria conteúdo diariamente, a Ju, a Nai, o Japa, que está em outro estado e está sempre junto com eles. Então, quer dizer, eles são todos adultos e eles conseguem ver a importância de fazer várias ações. Então, eles estão ligados à clínica, a eventos, a palestras. Por quê? É importante para as pessoas começarem a entender, primeiro, tem um monte de autista, gente. Tá bom, agora é um monte de criança, ok, todos eles vão crescer. Isso, e exatamente aí, quando eles crescerem, o que eles vão fazer? Cara, eles vão estudar, trabalhar, ok, todos? Todos? Não vão. Quem que vai sustentar eles? O governo? Tem certeza? O governo dá conta de sustentar? E aí? Então é muita coisa. Então eu falo, quando a pessoa discute assim, nossa, todo dia é um autista novo. Agora, essa artista da Globo vem falar que é autista. O filho da outra artista fala que é autista. Virou uma pandemia de autismo. Só que a parte mais importante que as pessoas estão esquecendo de discutir é que sempre existe o autista adulto. Eles sempre sofreram, né? Eu mesmo, quando eu conversei com a minha médica, eu fui descobrindo um monte de coisa que eu passei, e ela virou e falou assim, Karina, aí, ó, olha aí os seus bullying, olha tudo que você passou, e tudo começou a falar comigo, eu comecei. E também, por exemplo, eu hoje consigo trabalhar e tudo, e quantos não conseguem? Né? A Mari mesmo, ela tem uma dificuldade em tamanha para conseguir, ela mesma relata, né, das pessoas empregá-la e tudo. Então, a gente tem que ver isso porque vai ter cada dia mais autista. E eles vão estar estudando, eles vão estar trabalhando, ou não, e aí? O que vai fazer? Como é que a gente então, é muito importante, muito importante, quando eu falo assim, falei com a Mari, a gente agora está começando a fazer lives, né, com as nossas torcidas toda sexta-feira. Por quê? Legal. Falei, Mari, a gente tem que movimentar, porque é importante as pessoas conhecerem o nosso projeto, saberem, começar a ver adulto autista, e para entender a demanda das pessoas. E para ver que agora é todo mundo bonitinho, pequenininho, mas todo mundo vai crescer. Vai crescer. E a beleza vai acabar. E a gente... É muito mais fácil, a gente não tem casa, a gente não tem. Não tem. Então a gente precisa levantar isso. E uma outra coisa que eu quero dizer muito para essas pessoas que estão aí, que não tem esse repertório todo, gente, diagnóstico tardio, ele não é gostoso e nem bonito. Ele é libertador para quem recebe. Porque a pessoa passa a entender que toda a esquisitice da vida dela tinha um nome que ela nunca soube. Eu falei isso. Eu falei assim, as minhas esquisitices estão todas explicadas. Isso! E aí você tira um peso das costas que você fala, tá bom. Então eu só não sou maluca, eu só não sou biruta. Tá? Eu sou uma autista. E as pessoas, aqui na clínica, eu acabei me especializando nesse nível 1 de suporte, essa coisa toda, né? Então é muito fácil, né, para a gente fechar esse diagnóstico e tal. E eu estava dando uma formação, e aí uma aluna me fez a seguinte pergunta na pós-graduação. Como é que você fecha o diagnóstico? Como é que você começa a pensar na possibilidade do diagnóstico tardio? Eu disse para ela, olha, eu como adulto, eu vou comparando a minha vida com a vida dessa pessoa.
E você imagina que essa pessoa é como se ela estivesse carregando um caminhão de pedra nas costas. São tantas barreiras, tantas dificuldades. Isso. E aí quando você vai, claro que a experiência são 20 anos dentro do autismo, você vai olhando para a pessoa e você vai vendo o buraco social, o buraco de comunicação, o buraco de interação, a dificuldade escolar, e aí vai passando por empregos. E aí eu disse para ela, então, essa trajetória, ela começa a me sinalizar. Opa, temos alguma coisa aí. Aí depois eu uso umas outras ferramentas que existem, né, gratuitas e tal, e depois a gente leva para um fechamento do diagnóstico. Mas o mais importante de tudo, é as pessoas entenderem que ninguém quer ser autista. Não tem benefício. Mas Fabinho, vou te falar uma coisa, você vai até... como eu vou te matar uma curiosidade, vou te dar uma parte da minha vida. Eu trabalho com autismo. Eu sou psicopedagoga. Neuropsicopedagoga, psicomotricista, terapeuta ABA e tudo. Eu estudo pra caramba. Eu faço 2 pós-graduação por ano. Ok. Todo mundo sempre falou, Karina, você é autista. Você entende todo mundo muito bem. Você entende eles muito. Você fala a mesma linguagem. Eu falei assim, gente, é o preconceito, cara. Olha o preconceito. Não, sempre falei, preconceito, o povo preconceituoso. Aí, o que acontece? Com o meu tratamento de câncer, o que aconteceu? Tudo ficou muito mais... evidente. Mas acontece que a química fez que mais forte. E foi aí que deu um clique. E aí eu procurei um médico, falei assim, aqui, deixa eu te falar, você já ouviu falar de alguém que descobrisse o diagnóstico fazendo tratamento oncológico? Olha, aí ele falou, nunca. Pra mim é a primeira vez, hein? Aí ele virou e falou assim, nunca, Karina. Eu virei e falei assim, putz, porque eu acho que a medicação, tudo que você vive, fica muito... A gente sente tudo, sabe? Olha, a medicação faz a gente sentir mais cheiro, ficar... tudo, a luz incomoda e tudo. E nisso, eu comecei a me ver muito mais autista do que eu era. Entendi. Aí eu comecei a contar isso para minha médica. Ela falou assim, ó, Karina, isso é uma tese ótima de estudo. Aí eu virei e falei assim, não, já estou escrevendo a minha página aqui para falar sobre isso. Então, as pessoas têm que entender que a gente não ficou autista de adulto. Não, já nasceu. A gente sempre foi, a gente nasceu. Sim. A gente nasceu. Só que, por conta da maquiagem, né, que a gente fala, das máscaras, da masking, né? Que a gente vai se maquiando para conseguir conviver com os outros. Então, a gente vai se podando. Eu vou te falar qual foi a minha poda. Eu sempre fui muito tímida. Então, eu sempre fui muito dentro de mim. Muito. Eu não conversava com as pessoas, ficava sem graça e tal. Então, eu começo a acompanhar e entender. Então, por isso que, às vezes, foi muito mais difícil de eu ter descoberto. Porque eu... era muito tímida, então eu não me mostrava muito, mas eu sofria, sempre sofri muito. Então, eu penso hoje em relação a todas as crianças que estão na nossa torcida e na torcida dos demais, eu falo assim, gente, eu falo com os pais, gente, eles vão crescer. Vai crescer, vai crescer. Eles vão crescer. E aí, o que acontece? Não adianta você, enquanto pai, não falar que ele é autista. Esconder de todo mundo, sabe por quê? Porque vai ficando mais evidente quando a gente vai crescendo, sabe? Porque as esquisitices, vamos colocar? É o que eu sempre digo. Vão ficando muito mais. Por exemplo, hoje eu sou muito mais chata que eu era antes. Aqui em casa todo mundo fala, nossa, você é chata demais. Mas é porque a gente vai ficando mais cheio de mania. Então, a parte autista... Os rituais vão aumentando. Os rituais vão aumentando. E é muito comum... No meio dessa trajetória, o cara não ser diagnosticado com autismo, desenvolver o toque, já desenvolve o toque de cara, e aí você olha e fala, não, como assim? Toque, como é que é isso? Né? Como é que é isso? Não, vai desenvolver um toque, vai, e aí depois você chega no diagnóstico. Então, ele já tinha esse procedimento. Preciso parar um pouco, nós temos a querida do Corre Doutora. Olha como você está com moral, hein? Você está com moral. Você está com moral demais. É uma queridona.
uma neuropediatra chamada Alessandra Russo, um ser humano que eu amo demais. Nega, saudades de você, hein? Saudades de você. E aí, você vai vendo que esse indivíduo maior, ele vai desenvolvendo toque, vai desenvolvendo uma depressão. E aí você vai vendo esses diagnósticos, cara, era só um autismo. Só que como ele não é visto por conta desse sucesso escolar, porque sucesso escolar não está na quantidade de amigos, e sim na nota que você tira. Exatamente. Que é um grande problema, né? Porque você só tem muitas notas legais, mas não tem amigos. E aí você vai indo. Exatamente. Você vai indo. E no feminino, nós temos o segundo problema maior do feminino. Porque antigamente se acreditava que as meninas que vinham, porque o autismo é uma coisa que acomete mais meninos do que meninas, e quando se esperava meninas, elas tinham que vir com prejuízos muito maiores. Aí a gente Exatamente. tem tempo que vai lá e fala, eu tenho uma habilidade, mas a gente está falando de uma moça, de uma mulher americana, que já não tem a mesma cultura que a gente, então isso já dificulta um pouco. Só que quando a gente chega aqui, no nosso Brasil, no nosso calor e tal, essa pessoa só é uma pessoa mais envergonhada. Então você foi a menina envergonhada. A Mari foi envergonhada. Foi a menina mais acanhada. Foi a menina mais calma, né? Só que já tinha um autismo ali presente. Lógico, né? Desde o dia que, como diz o outro, a minha mãe relata coisas tipo assim, eu não dormia. Uma hiperagitação, quer dizer, não parava nunca. Mas, querida, eu devo te dizer que você está muito chique, Karina. Você está muito chique. Marcelo Serrado está presente. Olha só, gente. Pensa no musicoterapeuta. O Thiago é bom também, que o Thiago é meu tio. O Serrado é maravilhoso. Pai de 3 bonecos autistas. Você está chique demais. Você está chique demais. Eu acho que eu vou ter que te chamar uma vez a cada semana, porque eles nunca me olham, tá? Corre Doutora não me olha, Marcelo Serrado não me olha, eles nem olham pra minha cara. Você chegou, cara, tá vindo todo mundo te ver. Já tô me sentindo. Ai, que bom, gente. Tô sofrida. Galera, beijo pra vocês, que bom encontrar com vocês aqui. Estamos aqui com essa querida contando essa história toda aí. Fiquem com a gente. Então, veja, para fechar o diagnóstico feminino, agora que a gente começa a olhar. E aí, quando você olha para o lado, você começa a ver uma enxurrada de meninas, uma enxurrada de mulheres com o diagnóstico. Por isso que dá esse problema grande que deu com a atriz da Globo. E todo mundo diz, mas é só porque está na Globo. Não. Se você perguntar as personas que ela criou para transformar nos personagens, foi a parte mais fácil do trabalho dela. Exatamente. Então eu falo assim, a coisa mais triste para mim, e isso também eu uso palavras do Wallace, é a pessoa ela invalidar o nosso autismo, né? Falar assim, nossa, mas assim, como assim que você é autista? Você, por exemplo, igual o Wallace sofre muito isso. Caso você tenha, né, você vai ter a oportunidade de conversar com ele, quantas vezes, como ele fala muito bem, né, ele tem um português perfeito, escreve muito bem, as pessoas falam assim, lógico que você não é autista, você fica falando que é autista só porque você quer aparecer, só para você conseguir Ibope, sabe? Então ele falou que ele fala muito sobre nas matérias que ele escreve, né? Sobre essa questão de só porque ou você pensa, as pessoas pensam assim, quando a pessoa tem um nível cognitivo bom, preservado e tal, nossa, não pode ser autista. Ponto. Agora, ser uma pessoa descapacitada, que não tem condição de nada, bem comprometido, esse aí, ser autista. Esse aí, ser autista, né? E mesmo assim, aquele também comprometido e tal, que ser autista, quando ele começa a ter crise, ter algum problema, a pessoa vai virar e falar assim, mas isso aí é o quê? Isso é porque você não dá educação, porque você não dá limite, porque, olha, a quantidade de gente que eu conheço que tem problema e que não faz isso. Então, e aí, Fabinho, eu sempre ficava assim pensando, gente, como que pode ser a ignorância das pessoas?
E uma coisa, né, que a gente deve falar muito é que ignorância, na verdade, não é ser ignorante como as pessoas pensam, né? Ignorante é falta de conhecimento, né? Sim, sim. Então, aí quando eu converso sobre isso, as pessoas falam assim, ô Karina, pensa uma coisa, você vive o autismo há quantos anos? Tem pessoas que nunca ouviram falar, e é verdade. Ou, É isso. sabe como eu fui descobrir isso, Fabinho? Nos autistas cruzeirenses, meu filho. Nos autistas cruzeirenses, por quê? Eu me deparo com pessoas, por exemplo, às vezes, igual aqui, entrou um cara que escreveu assim, galo, porque tá vendo coisa do Cruzeiro. Uhum. Aí eu olho para uma pessoa dessa e fico assim, sinceramente, Então, meu Deus, de nós novo. estamos falando um negócio tão superior a isso, filhinho, entendeu? É igual teve, eu sou careca, né? O cabelo está começando. Aí, e o cordão, né? Aí a pessoa fala assim, esse povo do LGBTIA+, querendo lacrar. Ô, gente, mesmo se eu fosse LGBTIA+, aqui, mesmo se eu fosse, cara. Ali, ó, tatuagens do Cruzeiro, é nosso também, participa da nossa torcida, é um querido, sempre faz muita propaganda pra gente. Sensacional. Aí, É isso que eu tô dizendo pra você. A pessoa, ela fala umas coisas absurdas, tipo... Por quê? Porque a gente está acostumado, dentro desse processo do histórico da deficiência, vou falar do Brasil, que é o país que eu estou, a gente entende deficiência como falta. Então, é à noite, tá de óculos escuros. Esse aí não tem visão. Então, faltou a visão. Tá todo mundo falando, tá gesticulando. Esse não tem a voz. Tá na cadeira de rodar. Esse não tem perna. Então, observa que a gente aprendeu a ver a deficiência, não ouvir a deficiência. Não ouvir a deficiência. Então, quando você pega o indivíduo que tem deficiência intelectual, ele vai até a página 1, 2, 3 do livro, começa a quicar. Aí, esse maluco é meio estranho. Mas, veja, eu não vi falta nele. Mas eu vi que ele tem um discurso meio perturbado. Fala nada lá com cré e tal. Ok. Isso. Agora, quando a gente está falando de autista, nível 1, que se aprofunda no tema, que consegue discutir, defender a sua ideia. Não. Tá faltando o que nessa pessoa? Exatamente. Esse é o problema de vocês. Esse é o rótulo que vocês carregam. Então, o nível Não, e principalmente, porque, só te interromper, principalmente que junto com isso vem o diagnóstico de superdotação junto. Muitos casos. E como é que você quer me convencer? Superdotação, a pessoa tem que pensar que a superdotação não significa que não tem limitação. Porque a pessoa pensa, a superdotação é aquela pessoa que sabe tudo, é o Einstein. Aí eu falo assim, ok, é o Einstein mesmo, que não sabe abotoar a camisa. Que não sabe abotoar a camisa. Não sabe amarrar tênis, sapato. Não escrevia. Realmente é o Einstein. Nunca escreveu Einstein. Aí você Exatamente. Ele criava códigos. Então, eu falo que a pessoa tem que entender que nós temos limitações. Lógico que temos, às vezes, altas habilidades em alguns quesitos, mas não necessariamente em todos. Por exemplo, uma coisa muito comum que as pessoas... Eu estou perdendo o nome das pessoas, até pedir perdão para você, Fabinho, é por causa da medicação que eu tomo para quimioterapia, tá? Tem hora que me dá umas falhas de memória. Fique em paz, mas tem um médico, tem um médico... Você tá me chamando de Fabinho. Já tô amando. Já tô amando isso. Continue assim, por favor. Porque a Mari escreveu aqui, eu falei assim, eu vou chamar assim também. Isso, por favor, eu quero ser Fabinho. Né, Fabinho Mari? sempre foi meu apelido de infância. A Mari é, uma linda do meu coração, amicíssima. E aí, o que acontece? Ele fala assim, gente, porque ele é autista também. Aí as pessoas perguntam assim, por que o senhor nunca fala que o senhor é autista? Ele virou e falou assim, olha, que absurdo eu falar que sou autista. Eu trato de 1 milhão de crianças que não falam, que usam fralda, que têm comprometimentos. Aí, de repente, eu falo com uma mãe que me traz esse paciente, que tem várias comorbidades,
e falam assim, eu também sou autista. Uhum. Ô, gente, o que é isso para uma mãe dessa? Sim. Entendeu? Então, às vezes, eu por exemplo, eu só falo que eu sou autista, no caso, igual a nossa conversa está ocorrendo, mas, por exemplo, eu não viro para as pessoas e falo assim, eu sou autista. Porque Sim. eu penso como ele. É o Paulo Liberaço, né? Agora Paulo me Liberato. lembrei. Isso. Eu O Paulo vai concordo estar no com ele. congresso aí. Eu concordo com ele, porque é muito triste a gente, por exemplo, chegar para uma família que tem um filho com várias comorbidades, que não fala, que não consegue, como diz o outro, fazer o que a mãe e o pai esperam que eles façam. De repente, ele olha para mim e fala: putz, mas aqui, você fala bem, você trabalha, você tem filho, você estuda, você é independente, você faz esse tanto de coisa, putz, meu filho, não sei o que, sabe? Uhum. E é uma coisa desagradável. Sim. Eu trabalho com crianças com um comprometimento enorme, entendeu? Eu tenho nem crianças, né? Na verdade, não são crianças, são adolescentes para adultos que usam fralda, que são não verbais, que se autoflagelam, entendeu? Que eu ensinei a abrir uma porta, porque não conseguia ter esse movimento. Sim. Então, é uma coisa assim, que quando as pessoas falam assim, não vamos romantizar o autismo, vamos mostrar a real. Ô, gente, eu vou te falar uma coisa, eu também, você me perdoa, eu discordo disso. Não é romantizar. O que eu penso que cada pessoa é única e é uma pessoa amada. Então, você tem que romantizar quem você ama. Sim. Por exemplo, eu amo meu filho. Eu já passei fases horrorosas com ele. Nossa! Horrorosas. Que, assim, se eu for relatar, coisas absurdas. Que ele já passou para estar do jeito que ele está. Mas eu amo ele. Então, não é questão que eu estou romantizando ele. Eu estou falando que é uma pessoa amada, então eu não tenho como falar do meu filho sem falar com romantismo, porque ele é o amor da minha vida. Sim. Como eu não tenho como eu falar dos meus amigos, que eu amo tanto, que não seja com romantismo. Sim. Das crianças que eu trabalho, das crianças que eu conheço, das famílias que eu conheço. Por exemplo, quando eu encontro com os meninos, eu quero levar todos para minha casa. Eu os amo. Então, agora mostrar a realidade, para quê? Só porque você mal entende alguma coisa da vida, eu vou te mostrar a realidade de quê? Sim. A única coisa que eu acho, Fabinho, que é uma coisa que eu ouvi do Cortella e que eu uso em todas as minhas palestras, é o seguinte: você tem que respeitar o outro. E ponto. Você não precisa saber que ele é autista, que ele tem TDAH, que ele é disléxico, que ele é negro, que ele é gay, que ele é. Que for. Você tem que respeitar ele enquanto ser humano. Ponto. Então, a inclusão, na verdade, para mim é isso. Você tem que incluir as pessoas e ponto. Independente todos os lugares, do que sejam. E quando a gente está falando, claro, que essa bandeira que a gente defende, que é a bandeira do autismo, que eu defendo essa bandeira há 20 anos, e olha que eu já vi coisa em 20 anos, hein? Eu já vi coisa em 20 anos. O Marcelo Serrato, que a gente estava falando, ele é pai de 3 autistas. Eu costumo dizer que o Marcelo, ele brincou no espectro todo, né? Ele conseguiu ter filho em todas as partes do autismo, né? Sim. E eu pude participar dessa trajetória deles aí com o primeiro, eu acho que foi o primeiro. E a gente vai vendo que as pessoas olham e falam, aquele esse aqui não é, né? Não, também. Isso, também. Eles validam e desinvalidam as coisas. E quando eu venho, eu digo para você, sem medo de errar, que a gente começou a falar mais de autismo, pasmem, em 2015. Foi, ué. Eu sei disso. Em 2015. Até 2015, eu venho lá de 2005, não se falava. Não se falava disso. E quando se falava, a gente conhecia o quê? O mais grave. Aquele que o estereotipado. Né? Então, nem se pensava. Autista leve, isso não existe. Né? E aí, começa a se falar desse autismo mais leve, essa coisa toda. Só que daí virou todo mundo invisível. Exatamente. Eu falo, você quer saber como que é o autista? Você quer saber como que é o... gente, você tá com moral demais. Lisboseiros, a máfia de
Vespasiano, o Miguelzinho. Nossa, gente, é gente demais. Fera Nossa, que tá aqui hoje, tá? Você tá te de encontrar moral. uma Quem vez tá com nessa moral live. aqui é você. Ô, gente, obrigada, tá? Obrigada por estarem aqui. Olha E lembra só, de seguir a sabe gente, como que é manda o autismo? seguir. Tem que seguir todo mundo aqui. Olha, sabe a coisa mais fascinante? Sabe como que eu coloco o autismo? O autismo é como um mendigo que tá lá e que você passa por ele e finge que ele não tá ali. E ele tá ali todo dia no mesmo lugar. E ele tá lá, ele tá cheirando mal, ele tá pedindo comida, ele tá pedindo as coisas e você ignora ele. Esse é o autista na sociedade. É isso. O É marginalizado. Eu isso. falo que eu sou de uma época onde que síndrome de Down era marginalizada. Uhum. Hoje, o síndrome de Down ele é querido, né? As pessoas acolhem o síndrome de Down. Posso contar uma história Ai, do que porquê? bonitinho, que não sei o É, quê, é, né? Todo mundo quer síndrome de é Down. isso. Todo mundo quer síndrome de Down. Eu nunca É vi. isso. É isso. Agora, você fala de autista, o povo vira Arrepia. o giraia. Arrepia. E vou te dizer, Arro! A síndrome de Down Rô, quando beijo! começou, a síndrome de Down quando começou, esses queridos, temos uma conversa marcada com esses caras aí também. A Ah, é síndrome a de Rô, sou tricolor autista. Isso, Rô, Minha tá amiga, combinado. muá, Tá te combinado. amo, A síndrome de linda. Down começa com o programa, para os mais novos aí nem vão lembrar, mas com o Homem do Sapato Branco. Existia um programa chamado A Primeira Notícia e era ele que juntava-se os pais para dar o diagnóstico. Então não era médico que dava o diagnóstico, eram os pais que chamavam o pai na sala, contavam, olha, tem síndrome de Down, essa é a dor, mas nós vamos caminhar, vamos todo mundo de mão dadas. Por isso que hoje a síndrome de Down, ela tem esse poder que tem. Claro que tem toda a questão do parecer, né, do externo. Lembra que eu falava do olhar? Então você olha, você identifica, né? Então o autismo padece porque o problema de vocês é que vocês são bonitos. Isso dá problema, então vocês que lutem, né? Vocês querem ser bonitos e autista. Não dá, queridos. Porque daí todo mundo invalida, né? Todo mundo invalida. E aí todo mundo pergunta, mas não tem nem cara. E aí tem uma queridona, eu acho que é a Larissa, e fala, porra, eu já sou autista. Ele ainda tem que ser feia pra ele? Poxa, me ajuda. Né? É assim mesmo, A Larissa, ela fala, pô, Fábio, eu já sou autista, ainda tem que ser feia? Não pode ser autista bonitinha? Fala, não, meu amor, você é linda, tá tudo bem. Porque as pessoas estão buscando, de novo, o visual. Então, a síndrome de Down, só pra gente fechar, como tem? Todo mundo é parecidinho. Os caras fizeram um cinturão, que se acolheram lá atrás. Deu muito certo. Então, a gente precisa, nós que estamos aí nessa labuta, para trazer esse autismo para o mundo, por isso que eu te digo que é uma causa nobre, por isso que eu estou com vocês querendo falar de time e tal, porque a gente precisa espalhar isso. A gente precisa Lógico que precisa, é importantíssimo. Porque a gente precisa falar de políticas públicas, a gente precisa sair desse invisível e sair de dentro da bolha. Porque se a gente ficar na bolha, vai ficar a vida toda nesse lugar que ninguém vai ver. Ninguém vai olhar. Né? Porque vão olhar para você e falar assim, a Karina precisa do quê? A Karina trabalha, a Karina tem filho. Bonita, careca. Entendeu? Bonita, careca. É isso, né? Porque é o que você diz. O cara entra na torcida, o cara tá vendo uma live, o cara viu o Cruzeiro, ele gritou galo. Né? Não conseguiu. Tem que ter sabedoria. Isso. Então nós estamos no melhor lugar para falar de autismo. No melhor lugar. Isso, com certeza. É no melhor lugar para a gente falar de autismo. A gente só precisa falar manhã, tarde e noite. Exatamente. É nos dois. Exatamente. Isso aí eu ouvi você falando isso com a Mari. Vou só te falar, eu ouvi você falando isso com a Mari e uma das coisas que eu aceitei fazer essa live com você, porque a gente sabe a pessoa que quer aparecer, né? Infelizmente, você sabe que o autismo hoje é muito lucrativo, ponto, super, né? Super. Então, mas eu vejo quando a pessoa ela quer realmente informar o outro, quando eu vi você conversando com Mari, sabe? O seu respeito para com ela é que falou, eu pensei assim, não, esse aí vale a pena conversar. Porque obrigado, eu sou
Obrigado. Uma pessoa, né, lógico, né, primeiro que eu falo tudo que eu penso mesmo, né, como diz, isso aí é a parte ponto meu, né, Tem um lindeza? sincericídio aí, né? Então, essa parte aí, a sinceridade, né, navalha. E a parte, assim, que eu falo que é muito importante, a gente tem que conversar sobre isso o tempo todo mesmo, porque, infelizmente, tem milhares de pessoas que não fazem ideia o que é autismo. Não fazem ideia. Não fazem. Entendeu? E a gente tem que saber respeitar mesmo. Que quando eu percebi isso em vários momentos, gente, ó, indo em jogos no Mineirão, por exemplo, eu tô com um cordão, eu sempre ando, eu e o meu filho andamos, e eu sempre peço para quem vai com a gente ir também. Sim. Com o cordão. E aí tá uma fila, poucas vezes eu pego, mas da última vez tinha uma fila enorme. Aí eu falei com a pessoa assim, gente, essa pessoa que tá aqui comigo, ela é autista, tá com cordão, ela tem que passar na frente. Ou eu sou muito entrona e eu comigo não tem vez. Eu vou falando e vou empurrando. Você faz as suas garantias. Faço mesmo, ponto, né? Aí eu fiz isso, mas a maioria do povo ficou me olhando assim, nem a pessoa que está lá trabalhando, vamos pôr, que supostamente a gente pensa, a pessoa está aqui prestando um serviço para o Mineirão, ela está aqui na catraca, ela tem obrigação de saber isso, ela nem sabe. Porque o pensamento dela é, se você consegue no estádio, você consegue pegar uma fila. Esse é o pensamento dela. Não, a questão não é essa, não. É porque é aquela questão mesmo da visibilidade. Eu tenho, por exemplo, é cadeirante, ponto. Síndrome de Down, ponto. Ou senão eles falam assim, é um monte de gente esquisita. Exato. A pessoa pegou esse cordão só para passar na frente. Isso aí a Mari falou, é verdade. Exato. Então, começa a gerar uma série de dificuldades. Então, essa parte que você está fazendo hoje, né, que criar voz para esse movimento, para nós, enquanto autistas, de torcidas de autistas e tudo, é muito importante porque as pessoas vão ouvir e vão tentar entender. Aí, ó, a GC Cruzeirenses, a minha linda tá aqui, um beijo. A Pri. Aí, nisso, o que acontece? É muito importante a gente passar isso para as pessoas, para quê? Para começar a ter respeito, tipo assim, mesmo se o cordão, para muita gente, não seja, eu não sei o que é esse cordão, a gente tem que entender. Ou, se você está com um paramento desse, alguma coisa essa pessoa precisa. Sim. Então, a parte que a gente está aprendendo, que eu falo assim, eu dentro das torcidas, eu estou começando a também entender que a gente tem que ter generosidade com o outro em explicar. Que antigamente eu não tinha uma paciência, não. Hoje eu já tenho, sabe? Eu já vi essa pessoa falando assim... Eu sempre digo que vocês precisam da mini palestra a todo momento. Não é? Exatamente. Eu vi aqui, ó. Não falar. Nessa Expo Favela, eu falei assim, com uma hora determinada, eu cheguei perto de 2 repórteres da Globo, sabe? E falei assim, tira foto comigo, por favor, eu preciso de visibilidade para a causa. Eiteia Vespasiano, é a Lu, acho que é a Lu que tá aí. O que acontece? Eu virei, aí a repórter, Karina, eu sou atleticana. Eu falei, não tem problema, minha filha, acho que você não está entendendo. Eu preciso de uma foto sua. Isso vai criar visibilidade, você posta na sua rede, as pessoas vão conhecer nosso projeto. Também tem os autistas do Galo, segue, pelo amor de Deus. Aí fui com outro repórter da Globo. Tira uma foto comigo, seu programa é fantástico, eu sigo ele e tal. Aí, é porque eu não estou te falando o nome dos programas, que são só de Minas Gerais. Aí ele foi, tirou foto comigo. Eu falei, posta lá na rede e tal, não sei o quê. Aí ele, eu sou flamenguista. Eu falei, então segue lá os autistas do Flamengo, mas tira uma foto comigo. Por quê? Essa foto que você tira e você posta na sua rede social, as pessoas vão falar, olha, talvez em 100 mil pessoas tem um autista falando assim, olha bem,
tem uma torcida lá minha, ou da minha prima, ou do meu irmão. Isso. E vai virando uma rede de apoio. Olha, você sabia que a torcida, olha, pelo menos os meus amigos que estão aqui, né, das torcidas organizadas, dos redutos, da AGC, do TEA Vespasiano, da máfia, de todo mundo que está aqui, eles são minha rede de apoio. Porque eles me apoiam. Isso. Então, rede de apoio é isso, gente. Rede de apoio é apoiar, é passar informação. É isso que a gente quer. Então, ó, obrigada, você está de parabéns de passar as informações, ter dado voz para a Mari, que é uma linda do coração meu. Tá dando voz hoje para mim, vai dar oportunidade para outras vozes por aqui, cada um com a sua história. Te agradeço demais a sua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço e quero dizer para essa galera que está aí. Galera, vamos seguir, vamos se apoiar, porque a gente precisa fortalecer as nossas redes, porque a gente vai precisar falar a gente vai precisar falar de benefícios, de coisas, e não é benefício para a gente se dar bem, é para a gente viver melhor, né? Para que vocês possam ser respeitados. Esse é meu maior objetivo aqui. E quem está na minha trajetória de autismo, que fazem aí 20 anos, quero fazer uma festa, porque eu sou sobrevivente, né? Vivi muitas coisas dentro desse negócio todo. Mas eu quero que a gente... vamos nos fortalecer para a gente não ser usado. Porque chega o autismo ser usado, gente. Tem muita gente que promoveu pessoas e essa pessoa sumiu. Essa pessoa sumiu. Então, chega disso. Chega disso. Vamos olhar para esse negócio direito e a gente precisa. Só que eu preciso que você fale para o açougueiro, eu preciso que você fale para o coletor de lixo, eu preciso que você fale para o Uber, eu preciso que você fale na padaria, porque isso é o que garante que seu filho possa sair de casa e no comércio e voltar. Só que se a gente não fizer isso, esse cara não vai. Meu filho, ele não gosta de sair de cordão. Tá. Ele fala que todo mundo olha para ele, porque tá numa fase difícil, né? 17 anos já viu, né? É isso. Aí eu falo assim, presta bem atenção. Você tem que sair com cordão, sim. Primeiro, porque você vai ser a inspiração para pais que não mostram. Você vai ser inspiração para adolescentes que não se mostram. Você vai ser inspiração para famílias, entendeu? E também a parte mais importante, eu trabalho só com 99. Vou fazer propaganda aí, tem gente poder, né? Vamos lá, os aplicativos. É isso. Na hora que eu entro dentro, eu já começo. Ó, eu sou isso, eu faço isso, eu trabalho nisso. Eu sempre encontro alguém que tem parente autista. Aí eu vou e falo, segue nossa página. E nisso, você vai fazendo isso. Então, todo evento que eu vou, todo lugar que eu vou, sério, eu falo de autismo o tempo todo com orgulho. E falo assim, segue a página, ouve, conta o caso, explico. Por quê? Eu sei que esse tantinho que eu vou pingando, né? Ali, aqui, vai fazer uma diferença enorme lá na frente. Muito. Igual você está fazendo aqui hoje. E a gente precisa disso. Eu sei que vocês têm um jogo agora, não é isso? Temos um jogo. Cruzeiro e Fluminense. Isso, o Marcos está me falando, olha, solta que ela tem um jogo, solta que ela tem um jogo. Querida, eu quero te agradecer. Obrigada demais. Quero agradecer imensamente pelo tempo de vocês. E mais uma vez, o nosso objetivo é falar de autismo nos 4 cantos do mundo. Se tiver 5, nós vamos falar também. Nós vamos falar também. Com certeza. Nós vamos falar também. Ó, salva a live. Ó, salva lá. Aí, ó. Vai dar Cruzeiro hoje, ó, Eltim. Eltim, vamos aqui, Eltim. Eltim. Vai, ó, essa live vai estar salva lá na página do Autismo, marcado com vocês. Tá? Isso, coloca a gente como colaborador, agora, né? Isso, quem não puder assistir agora, vai assistir depois. Mas o mais importante, minha gente, vamos seguir todo mundo. A gente precisa fortalecer isso. Porque se a gente não fortalecer, a causa é nossa. Se a gente não fortalecer, não adianta eu falar para o outro. Ah, você sabe o que é autismo? Eu não contei. Então a gente precisa fortalecer esses laços todos. E cá, mais uma vez, gratidão pelo seu tempo, por dividir a sua história. Foi lindo. Gratidão. Obrigada. E estamos juntos. Eu já disse pro
o Iago, que é o que cuida do marketing aí, que a gente vai visitar vocês. Vocês têm uma sala? A gente só não falou disso. Vocês têm uma sala sensorial? Não? Como é que vocês se organizam? Rapidinho. Ó, a sala sensorial vai sair. Vai sair. Tá bom. Então a gente vai Dois lugares. Dois lugares. Vai sair, é isso. Vai sair. Vamos buscar. Mas quem estiver aqui para o estádio, chama vocês conseguem pode chamar que eu sigo, que eu ajudo em tudo que precisar. Perfeito. Só entrar em contato com os autistas cruzeirenses, eu acompanho o tempo todo. Perfeito. Esse é sensacional. Isso que a gente precisa. A gente precisa de alguém ali para fazer essa entrada, né? Uma referência, encontrei a palavra. Uma referência para fazer essa entrada com mais tranquilidade. Se necessário for, a gente vai contar para o porteiro, para o moço do banheiro, a gente vai contar para todo mundo. Para o tio da pipoca. Vamos contar de autismo para todo mundo. Porque o próximo vai entrar com mais tranquilidade. A gente pode sofrer um pouquinho, mas o próximo vai entrar com mais tranquilidade, certo? Gata, bom jogo para vocês. Boa sorte. Tomara que vocês ganhem. Estarei na torcida. Zero! Ó, tá cheio de zero aí, hein? E o resto da galera que tá aí, gente, gratidão pelo tempo de vocês nessa quarta-feira de jogo. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Amém! Você também, querido. Linda. Beijo. Dá um cheiro naquele cara grandão, que tá um homem gigante. E eu sei que ele tem um cavalinho do Cruzeiro. Não tem? Tem, ué. Tem mesmo. Beijo com Deus, gente. Beijão. Tchau. Vamos já marcar, amém, galera. Vamos conversar. Beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigado. Obrigada.